Meus irmãos, o motivo de estar essa noite à frente, obviamente o pastor não está, ele tem um compromisso, está cumprindo a agenda na congregação Monte Moriá, onde ele traz hoje a Santa Ceia do Senhor naquele local. Eis o motivo de estar à frente. Nós vamos meditar na palavra de Deus, até pensando um pouquinho nesses hinos que nós cantamos, pedindo que Deus esteja sempre ao nosso lado. Descansar em Deus, descansarei, pois sei que Tu és Rei. É a parte mais difícil, do cristão, descansar. A gente muitas vezes tem ansiedade, até momentos antes de subir no púlpito a gente tem um pouco de ansiedade, de preocupação, mas Deus é conosco. A mensagem de Deus essa noite está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos, e também no capítulo 3, alguns versículos. No 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler do 11 ao 17. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, 11 ao 17. A vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Nós vamos ler também em 1 Pedro mesmo, capítulo 3, versículo 13 ao 22. Capítulo 3, 13 ao 22. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Oremos. Ó Pai, neste momento nós queremos pedir ao Senhor a presença do Teu Santo Espírito. Queremos pedir ao Senhor que venha visitar o nosso coração e ungir os lábios do Teu servo, Deus. Também, da mesma sorte, abençoa os corações aqui presentes, de forma que possamos ter discernimento na Tua palavra, lida ou falada mesmo, Deus.
dá-nos consciência de nossos deveres como cristão. É o nosso pedido, nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda que a meditação seja breve, mas ela é propícia para aqueles que são novos na fé. Muitos aqui têm experiência daquilo que fez a um momento que foi convertido e convencido a se tornar um crente, alguém voltado a Cristo, voltado ao seio de Jesus Cristo, está dentro de uma igreja. Vocês têm experiência e têm lembranças desses momentos. Muitos aqui estão tanto tempo na igreja, né? Bastante tempo. Outros, porém, são novos na fé, os neófitos. São pessoas ainda começando a sua carreira cristã, vamos dizer assim. Existem desafios na nossa vida que muitas vezes nós não entendemos. Desafios do novo cristão. Desafios que são feitos para nós mesmos, para nosso crescimento. Eu me lembro que eu não conseguia entender a frase descansar em Deus. Aí quando a gente cantou aqui, no tempo que eu me converti, eu vi que era difícil a gente se desligar do mundo que a gente vivia. É difícil desprender das coisas que a gente fazia, porque nós somos influenciados dia a dia. Até mesmo na oração do presbítero Saulo, nós estamos ainda sendo atacados de todo momento, de toda forma. E como cristãos experientes, que muitos são, talvez a mensagem baseada aqui em 1 Pedro não seja para você. Mas a gente sabe que é para você. Mas suponha que não seja. Leve essa mensagem para aqueles que são novos na fé. Os desafios nossos em responder qual a razão da nossa esperança. Em 1 Pedro 3,15 nós vemos a seguinte frase: sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quantos cristãos estão sendo desafiados pelo mundo e não têm respostas para defender a sua fé, para defender a sua esperança? Essa ordem expressa por Pedro já no primeiro século foram para cristãos da Ásia, mas também é para nós nos dias de hoje, serve para nós. Mas é necessário nós termos experiência teológica para responder? Teremos que ser mestres em responder? Em Tiago 3, versículo 1, Tiago desestimula, ele não estimula aos cristãos a ambição ardente de querer ser mestres na palavra, mas sim responder à defesa da sua fé em virtude de Cristo. A ordem para estarmos prontos para responder acha nessas cartas de Pedro para cristãos diferentes. O tempo que Pedro passou em Roma foi um tempo de orientar o povo que eram perseguidos e eram desafiados a responder a alguns questionamentos, pessoas novas na fé. E Pedro orientou-os. As primeiras perguntas que nós vemos os antigos e atuais amigos dessas pessoas que foram convertidas na fé estranhavam porque esses não participavam com eles nos pecados. Nós vemos aí que eram desprezados, 1 Pedro 3,16, eram rejeitados, no versículo 14, eram acusados de praticar o mal. Mas esse era o plano de Deus para os que lhe pertencem. Era necessário manifestar as excelências nas trevas, para que saíssem das trevas e viessem para a luz aqueles que não eram convertidos ainda. Hoje não é nada diferente. Alguns aqui talvez se lembrem quando foram convertidos recentemente, quando vieram à frente, professaram sua fé, foram batizados, ou ao contrário, foram batizados, professaram sua fé. E no momento que você sai para viver o mundo lá, os seus antigos amigos, seus colegas, te questionam, né? Por que você não sai mais com a gente, não vive mais em bares, não sai naquele futebolzinho de final de semana para tomar uma cerveja ou outra? Por que você não fala mais palavrão? Você é um crentinho, né? Você é o religioso? São questionamentos que nossos amigos gentios ainda falam, né? São questionamentos que são feitos e muitas vezes nós não temos respostas. Por outro lado, nós temos algumas vezes vergonha até. Há muitos cristãos
que no caminho da igreja esconde suas Bíblias de vergonha, tem pavor de ser chamados de crentes. Que conversão é essa? Nós estamos exortando, sim, mas é a orientação que a palavra de Deus nos dá, que nós não devemos nos envergonhar, mas não precisamos ser mestres para responder. Temos que ter consciência de que nós devemos responder. São perguntas que não são teológicas, são perguntas do mundo. A influência do mundo ainda nos persegue, né? Nós temos que despir daquela essência mundana que nós viemos, que muitos vieram. Graças a Deus, muitos aqui vieram de berços cristãos, né? Desde pequenininho na igreja, mas estão vivendo no mundo, embora nós não pertençamos ao mundo. Nós não devemos olhar para trás. Há 3 tipos de preparo quando a pessoa logo se engaja na fé cristã: preparar o coração, preparar a vida e preparar a mente. É muito difícil, mas tem que ter coragem, tem que ter firmeza, não ter vergonha, não ter medo. Isso é muito difícil, meus irmãos. A palavra de Deus diz: não vos amedronteis, lá no versículo 14 e 15 de 1 Pedro. Capítulo 3 de 1 Pedro, versículos 14 e 15. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder. Preparo. É necessário coragem, sim. Devemos ter uma ideia firme, sim, clara da nossa identidade, da nossa responsabilidade como cristão. O mundo nos cerca, nos procura para que nós influenciemos, sejamos influenciados pelos meios mais fáceis que o mundo nos dá. E muitas vezes eles não se importam com as nossas respostas, porque nós temos medo, nós temos vergonha de sofrer perseguição, seja no trabalho, na escola, na sociedade que vivemos. Sofrer perseguição não pode, meus irmãos, ter lugar na vida daquele cujo Senhor é Jesus Cristo. Quantas vezes Jesus Cristo não foi perseguido? Nós só temos que prestar contas a Jesus Cristo, não à sociedade em si. É só Ele, é o Filho de Deus, é só a Ele que devemos temer. Nós participaremos do sacrifício de Cristo sempre quando o mundo nos confrontar. Não devemos envergonhar quando acontecer as perseguições. Coragem, não ter medo. Mas os 5 capítulos de 1 Pedro resume-se em bons hábitos, comportamento e procedimento. São as principais coisas para o neófito, aquele que está novo na fé ainda, no preparo da vida. O texto mostra que o nosso modo correto de vida já é em si uma grande proteção contra as situações vergonhosas. Em outras palavras, meus irmãos, um bom comportamento seus bons hábitos, te livrarão de situações constrangedoras, seja no emprego, seja na sociedade, seja na escola, em qualquer lugar. Só o seu comportamento já demonstra isso. Quantas vezes você já não foi questionado por alguém, como assim, só olhando para você, uma pessoa que não te conhece? Você é crente, não é? Muitos, né? Por causa do seu comportamento, do seu bom procedimento, a sua atitude. Meus irmãos, se nos pergunta acerca do nosso comportamento, é claro que a nossa vida está sendo investigada por pessoas. Nós estamos sendo sondados por pessoas. Pessoas ao nosso derredor estão sendo sondadas. Nossa vida sempre faz parte do nosso preparo. Fomos criados de modo distinto, nós somos diferentes, sim. Influenciar o mundo e não deixar o mundo influenciar você. Sempre pensei que é muito fácil ser crente dentro dessas 4 paredes. É muito fácil ter um comportamento, um procedimento ideal como cristão. Mas a dificuldade é lá fora, né? Depois daquele portão. Lá é complicado. Por isso que ser cristão não é fácil. E Pedro orientou o povo daquela época para que sejais prontos para responder para quem pedir a razão de vossa esperança, quem pedir a razão de vossa fé. As paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, na Bíblia. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento.
Quantas pessoas aqui trabalham em empresa, né? Tem lá os critérios de procedimento. Você tem que se enquadrar nas regras da empresa. Não é diferente na vida cristã. Você tem que ter um bom exemplo. Você tem que ser o bom exemplo. Você tem que demonstrar exemplo. O que nós dissermos com nossa vida, né? O nosso mau humor, as práticas ruins, as práticas dos velhos hábitos, né? De quando nós saímos das trevas. Qualquer coisa que não tenha sido sujeitada a Cristo pode depor contra nós. Pode depor contra qualquer palavra que nós proferirmos. E isso não salva ninguém. Amados, exorto-vos a vos absterdes. Em 1 Pedro 2, 11, 12. Amados, exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Bom comportamento, bons hábitos, te livram de constrangimentos, te livram de situações constrangedoras. Você não pratica o mal, você não consegue praticar o mal. O preparo da mente, o preparo do coração, o preparo da vida. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4, 7, 11. Junto com a nossa coragem e com uma vida exemplar, devemos nós estar munidos com uma mente sadia e equilibrada. Então os primeiros cristãos na igreja primitiva, no primeiro século, não tinham a noção exata do que é um procedimento, do que é uma regra, do que seguir, e muito menos uma resposta. Séculos depois nós temos uma igreja que ainda está fadada a não saber responder e nem defender a sua fé. Muitas pessoas respondem em redes sociais coisas que não têm nem nexos com a palavra de Deus. Respondem de acordo com a sua vida fútil, seu procedimento fútil, a Bíblia explica isso. E não sai daquilo, é um círculo, e não consegue responder claramente a defesa de sua fé no senhorio de Jesus Cristo. Aquele que remiu pecados, é o Filho de Deus. Então somente o Filho de Deus, que mais você tem para responder? Nada além de dizer, eu creio no Filho de Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Eu vejo muita gente usando o nome de Deus em vão. Crentes, cristãos, pessoas que estão aí 20, 30 anos na igreja. Por quê? Eles precisam ser mestres na teologia? Não. Não é necessário, é desnecessário. Primeiramente, o que é mais provável entre as perguntas que o mundo vai te fazer, meu irmão, você que está começando agora, e para nós que já estamos andando há muito tempo, a primeira pergunta é sobre o seu procedimento, é sobre o seu comportamento. Ele condiz com o senhorio de Jesus Cristo? A nossa conduta se tornou muito visível, né? E levou a uma reação. Nós vemos aí a política, né? Tá todo mundo questionando sobre a família, né? Sobre a defesa da família. Pessoas querendo mudar o conceito de família. Nós estamos numa luta, numa luta enorme pelo negativismo da família. Estão correndo de forma desenfreada a questionar: homem ou mulher tem mais um sexo? Meus irmãos, a guerra é de Deus, a batalha é de Deus, e certamente vencerá, mas nós somos o exemplo, temos que ter comportamento e firmeza na defesa da fé. Muitas vezes nós fracassamos porque nós queremos ser excelentes naquilo que nós fazemos. Mente equilibrada, né? A nossa resposta deve explicar o nosso relacionamento com Deus, com Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Eu não posso usar o nome de Deus de qualquer forma de resposta. Eu estou falando sim de nós crentes, não de pessoas que ainda não iniciaram nessa vida. Às vezes respondemos de maneira errada. Nós temos que estar de acordo com a crença naquilo que Jesus nos ensinou, não na crença segundo o que eu acho que Ele ensinou. Meus irmãos, não usar o nome de Deus em vão. Em segundo lugar, eu gostaria de frisar, meus irmãos, que algumas perguntas simples que fazem para nós, muitas vezes nós podemos converter alguém sobre a fé e a obediência a Jesus, não só para explicar nossa esperança, mas para atrair o interesse de alguns.
dependendo da nossa resposta. Será útil nós aprendermos algumas sequências, algumas conclusões, como o relato da vida de Jesus. Jesus ressuscitou entre os mortos, nós temos essa defesa, nós temos como comprovar. Ele só pode ser o Filho de Deus, não tem como. Devemos obedecer cuidadosamente. E o principal, como falei na classe dominical hoje com os alunos, adolescentes, Ele voltará e haverá um grande tribunal. Estará lá o julgamento final. Todos os nossos atos, comportamento, mau procedimentos, maus hábitos serão avaliados. E ali será julgado. E a condenação vem, meus irmãos. 2 caminhos, céu ou inferno, não há outro. Não há outro. Esses mesmos fatos, provavelmente, foram os que motivaram os cristãos daquele primeiro século, 60 anos após a morte de Jesus Cristo, a obedecer e se preparar para a vida, não apenas para aprender a ordem de treinar, uma forma simples de falar, mas acima de tudo, reverenciar aquele que morreu na cruz por eles e por todas as gerações e por nós, que somos escolhidos dele. As respostas devem ser simples, mas devem ser as melhores. Não coloque o nome de Deus de qualquer forma. Poucas pessoas têm conhecimento bíblico, ninguém é treinado tanto. E é raro nós encontrarmos alguém que tenha uma defesa lógica da teologia da fé. É muito raro. O nosso bom comportamento é o maior exemplo para defender a fé. E pode trazer vidas para Jesus. Os irmãos olhem em 1 Pedro 3,16, onde diz que qual a forma correta de dar a resposta a um mundano, alguém que não tem fé em Deus, que ainda não foi convertido. 3,16, fazendo-o todavia com mansidão e temor, jamais discutir. Vejo muitos crentes defendendo a fé de maneira errada. Mas ser manso nas respostas é uma ordem de Deus, ainda que sejamos ridicularizados, ainda que sejamos envergonhados pelas respostas desse mundo, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. 1 Pedro 2,23. O modo de respondermos pode não apenas afastar a ira daqueles que nos questionam, mas também fazer parte do nosso modo de vida. Temos que ter na nossa mente que somos observados a cada momento, a cada instante da nossa vida. Nós temos a ordem de estarmos preparados para explicar a nossa esperança, não de sair aí disputando com alguém para ver quem vence a discussão, ou de converter cada pessoa que você encontrar na rua. Isso não é possível se não for da vontade de Deus e se for pelo plano de Deus. A resposta final: qual é a esperança que há dentro de você? Pedro diz: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 13, 1 Pedro. Naquele dia, meus irmãos, todos os nossos questionadores tornarão respondedores. Aquele dia do grande julgamento. E eles mesmos prestando contas àquele que é competente, sim, para julgar vivos e mortos. Há tanta discussão fajuta, por aí, nos próprios jornais de televisão, coisas que não levam a nada. Defenda a sua fé, defenda a sua esperança, mas de outra forma. Não jogue o nome de Deus ao vento, e muito menos o ato do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ainda que sejamos ridicularizados agora por nosso comportamento ou por nossas respostas, lembre-se que quem crê em Cristo não será de modo nenhum envergonhado, assim diz a palavra de Deus. Essa é a esperança que temos em nós. Há muitos desafios na nossa vida, meus irmãos, e o novo cristão, aquele que está se convertendo agora, é o mais desafiado. No início da nossa conversão a Cristo, nós enfrentamos as investidas do demônio. O diabo está ao nosso derredor, a própria palavra diz. Começamos a vida com idealismo, entusiasmo. A mensagem da cruz transformou nossa vontade. No batismo nós declaramos que morremos para o velho eu, e costumávamos ser. Estamos sendo ressuscitados para andar em novidade de vida.
com uma resolução e uma determinação acompanhadas de amor, nós decidimos levar uma vida sem pecado e começar uma vida com total obediência ao Senhor. Mas entretanto, esse ideal, esse entusiasmo depara com uma realidade de luta para nós enfrentarmos. Satanás intensifica cada dia os seus esforços para nos reconquistar. As tentações, as provações vêm. Quem diz que você é privado de provação? Eu sempre digo que é difícil andar no caminho de Deus porque somos provados, mas é mais difícil ainda andar sem Deus. É quase impossível. A nossa fé é provada, meus irmãos. Infelizmente, muitas vezes nós perdemos, nós pecamos, nós tropeçamos e rompemos a comunhão com Deus. E agora? Será que está tudo perdido? É hora de desistir? Não. Em vez disso, nós precisamos encontrar força para continuar com o Senhor. Viver com Deus é muito difícil, porque nós somos perseguidos. Servir a Deus não é tão simples assim, mas viver sem Ele é mais difícil ainda. O seu pai, o meu pai, que está no céu, alegrou-se naquele dia que você veio à frente e se converteu. Você faz parte da família dele, Ele te ama. Não há motivo para você se envergonhar, temer. Certamente Deus não deixará você irresponsavelmente à mercê do diabo. Mas também não retirará de você as provações, as tentações. Aliás, são essas essenciais para o seu crescimento, para o meu crescimento, para o nosso desenvolvimento na fé. São essenciais. Ninguém fica mais forte levantando apenas fardos de penas. É necessário escalar as montanhas, levantar pesos, e haverá muitos. Portanto, sede fortes, corajosos. Somos imperfeitos, sim, e o pecado é muito sério aos olhos de Deus. Nós temos um advogado lá junto a Deus que nos defende. Todos nós que lutamos pela perfeição, certamente fracassaremos e não conseguiremos atingir o nosso objetivo, o nosso destino, sem a obediência a Deus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, diz a palavra de Deus, e a verdade não está em nós. Não pretenda você subestimar o pecado. É sério, todo pecado é sério. Será doloroso para você e pode levar muitas outras pessoas a pecarem. Certamente romperá o seu relacionamento com Deus. Nós somos vigiados, somos sondados. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, assim diz João, capítulo 2, versículo 1, 1 João. Mas graças a Deus, há esperança para todos nós, para todos os pecadores. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirás que sejais tentado além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Haveremos por passar por provações? Sim, haverá, mas temos um advogado junto a Deus. A graça de Deus que criou um modo de seus pecados, dos meus pecados passados, serem perdoados, ainda se estende aos que agora andam na luz. Ou seja, o mesmo sangue que te remiu dos pecados, hoje te guia pela luz. O sangue de Jesus Cristo. Que promessa maravilhosa. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. É o que nós estamos fazendo essa noite. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, eu costumo dizer que o que é possível para você fazer, você faz. Você deve fazer. Lembre-se, cada um levará o seu próprio fardo. Mas o que é difícil para você fazer, Deus te ajuda. Deus te ajuda a vencer as dificuldades. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Lá em Gênesis. E o que é impossível? O que é impossível Deus realiza. O que é possível você faz. O que é difícil Deus te ajuda. O que é impossível Deus realiza para você. Deus faz o impossível em sua vida. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus.
Deixe Deus realizar um milagre em sua vida. Há muitos milagres que Deus pode te fazer. E você só tem que obedecer, confiar. E a primeira palavra que eu usei quando eu cheguei aqui, quando subi aqui: descansar. Descansarei em Deus. Que a palavra de Deus seja mantida no seu coração, levada nos momentos que você estiver em dificuldade, no momento de sofrimento, e que você seja realmente esse bom exemplo, independente do tempo que você está em igreja. Seja fiel, que Deus é fiel a ti. Amém? Que Deus abençoe a palavra exposta, esses desafios que nós temos, que nós sejamos principalmente obedientes à palavra de Deus, independente das situações que nós teremos que enfrentar. Nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar um hino, depois faremos uma oração, cantaremos o Amém Tríplice. Em seguida nós temos um aviso. Hino 156, em seguida uma oração. Descansa, eis o Senhor ao lado, paciente levas sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado, é imutável teu fiel Jesus. Prossegue, ó alma, amigo celestial, protegerás teus passos no espinhal. Prossegue, ó alma, o trilho é estreito, escuro, mas no passado Deus guiou-te assim. Confia agora a Deus o teu futuro, e o que é mistério há de aclarar-se enfim. Confia, ó alma, sua mansa voz, ainda calma o vento e o mar feroz. Confia, alma, hora vem chegando, irás com Cristo teu Senhor morar. Sem dor nem mágoas gozarás cantando as alegrias do celeste lar. Descanso, alma, agora pranto e dor, depois o gozo, a paz, o céu de amor. Nós vamos orar, em seguida nós cantaremos o Amém Tríplice. Aí eu convido a igreja que volte a se sentar para a gente dar um aviso. Oremos. Ó Pai, nós queremos aqui te dar graças pelo privilégio, talvez único, ó Deus, de ouvir a Tua palavra esta noite. Estarmos aqui é um privilégio que nós temos para que nós possamos ser orientados pela Tua palavra e que nós possamos revigorar nossa fé, nossa força para iniciar essa semana, Senhor, em meio às lutas, às dificuldades, às provações que temos que enfrentar. Que a vitória certamente vem e que nós confiamos nesta vitória por intermédio de Jesus. Nos colocamos à disposição do Senhor, ó Deus, para ouvir sempre a Tua palavra, praticá-la acima de tudo. Coloca nos nossos corações um coração quebrantado, contristado, um coração puro, um coração vivificado pela verdade, a verdade de Jesus Cristo. Nos acompanhe no decorrer dessa semana, Senhor. Esteja abençoando os irmãos que esperam uma resposta do Senhor para as suas orações. Nós confiamos que o Senhor tem resposta, sim,
tempo do Senhor e pela tua vontade. Queremos descansar em ti, aprender a descansar em ti, confiar mais em ti. Nos dê, Senhor, esta força. Nos prepara o nosso coração, prepara a nossa vida para enfrentarmos as situações adversas que temos que enfrentar. Abençoa a tua igreja, Senhor, e nos dispersa aos nossos lares, protegidos e guardados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, para a tua glória. Amém.